Seja bem-vindo ao Clube do Livro, esse programa semanal que traz dicas maravilhosas para você curtir livros muito bons durante a sua semana, para você comentar aqui para a gente o que você tem achado das nossas dicas, como tem sido as suas leituras. Crente que é crente tem que ler, viu, gente? A Bíblia está aí para isso. E aí, para você que não sabe ainda como que funciona o Clube do Livro, o Clube do Livro já tem vários aqui. Tem com o Pastor Nilson, tem com o Presbítero Teruya, tem com Leonardo Campanha, enfim, tem bastante gente legal. E hoje não é diferente. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial para mim, uma pessoa que só o nome dela, ela vai explicar, Só o nome dela já é, você já chora, gente. Mas vamos lá, eu tô com a Zuleika, Maria Zuleika Schiavinato, né? É isso mesmo. Zu, se apresenta um pouco, já explica seu nome, porque eu já chorei já. O meu nome completo é grande, Maria Zuleika Ferreira Setosi Schiavinato. E Schiavinato é o meu nome de casado, e a tradução dele não podia ser mais propícia a mim e, na verdade, a todo ser humano, que é nascido escravo, Schiavinato. E nós nascemos escravos, mas fomos libertos por Jesus Cristo. Então, carrego no nome essa verdade de quem eu sou. Uma escrava liberta pelo sangue de Jesus. Nossa. Gente, vocês arrepiaram? Porque eu tô aqui... Eu conversei muito com a Zu agora, né? E a gente já podia ter feito 3 programas só com o que a gente conversou. Mulher fala. Mulher fala. E ainda quando tem Deus envolvido, a gente fala. Aí não quer parar. Aí não quer parar. Não deixa, não. Mas olha aí, ó. Você está se perguntando qual é o livro, no final das contas. O livro é Tardes Vermelhas. Tardes Vermelhas é o livro que você já deve ter visto aí nos seus intervalos, porque a gente lançou ele aqui com a própria Zu lendo, né? Então você quer mais o quê? A gente fala, olha que legal, Zu, a gente fala que a Bíblia é um livro que o autor fala com a gente, né? É verdade. E ele fala intrinsecamente, fala no nosso coração. Aí a gente deu assim, vamos se inspirar aqui na Bíblia, né? Aí a Zu lê, a gente escuta a voz da autora também. Não é tão profundo, mas não é. É muito legal ouvir o Nem merece a comparação, mas é um privilégio meu. É um privilégio meu. Na verdade, a ideia é que e a verdade é que o Tardes Vermelhas, ou o uso que Deus faz da minha vida, o que Deus fez na minha vida para que o Tardes Vermelhas exista, que eu seja só um eco da voz dele. Então eu sempre oro assim, que as pessoas se aproximem de Deus, que a gente possa remetê-las ao Senhor, que elas ouçam só a voz do Senhor, ainda que seja através de mim, né? Uhum. É que no final das contas, eu lembro de quando eu fiz missão, né? E assim, Deus agia tão grandemente, a gente viu tantas coisas acontecerem. É Deus assim cuidando de uma forma muito especial. E no final das contas, a nossa oração lá com o grupo de evangelismo era: as pessoas podem não lembrar do nosso rosto, podem não lembrar da nossa voz, podem não lembrar o nosso nome, mas se elas carregarem a mensagem que a gente levou, tá pronto. Tá tudo feito. É isso. E no final das contas é isso, né? A sua literatura, o Tardes Vermelhas está aí, ele vai permanecer, porque não por ele, mas porque ele carrega a palavra da verdade. Esse é o valor, né? É como a Bíblia traduz, é o vaso de barro que carrega o tesouro dentro dele. Então, o valor está em quem ele expõe, né? Na pessoa de Jesus, na verdade de uma vida cristã real, do dia a dia, em experiências da graça de Deus com os seus filhos. E o Tardes Vermelhas é isso, são registros da história da vida de uma pessoa comum, que sou eu, vivida debaixo da graça do Senhor. Então, são registros de amor mesmo da parte de Deus por mim, e como a gente estava falando, tudo que Deus faz pela gente, Ele faz para que seja compartilhado. Então, a igreja, o corpo, os membros do mesmo corpo têm dons diferentes, e aquilo que Deus nos dá como dom é para abençoar o corpo. Então, a gente é mutuamente abençoado. Isso é interessante, né, Zu? Porque
a gente está individualmente e coletivamente dentro da história da redenção, né? Sim. Então, Deus te enxerga dentro da história dele, ele te colocou com um papel dentro da história dele, e ele te inseriu dentro de um corpo na história, sim, dentro de um período, e quando a gente começa a ver essa extensão se abrindo, parece que a gente não vai conseguir respirar, né? É graça sobre graça, né? E como tudo que vem de Deus, a gente não consegue conceber, como a gente estava falando, a gente não pode, não cabe na nossa pequenez, na nossa limitação, o ser de Deus, ou imaginar a contenção do agir dele, porque ele não é contido por nada, né? Então a gente começa a ver milagres acontecerem pela graça de Deus atuando no corpo. Ele se agradou, né, de um povo pequenininho, um vermezinho, e por ele mandou o filho dele. E hoje nós somos parte desse corpo, né, e continuamos tendo a graça que nos alcançou, a gente continua tendo a missão de levá-la para as pessoas que ainda não conheceram Jesus. Exato. É para isso que a gente serve, é para isso que a gente vive. Né? Como é bom ter pessoas crentes que andam com a gente e que a gente vê que os olhos brilham por Jesus, né? Que eu tô aqui querendo chorar já. A gente chora. A gente chora junto, a gente só... É a vida com Deus, é um choro de alegria, né? A gente estava comentando que viver nessa perspectiva de estar na presença de Deus o tempo inteiro é a coisa mais emocionante do mundo, porque é uma coisa que transcende a nossa realidade, né? Você ter experiências do sublime, do sobrenatural, acontecendo na sua vida, no seu dia a dia. No cotidiano. No seu cotidiano. É muita misericórdia de Deus. E não tem como você olhar para isso de olhos secos, né? Não tem. Bom seria se todos os dias a gente acordasse com esse primeiro pensamento já, né? Para terminar o dia assim. Que é muito lindo. Às vezes eu me sinto muito negligente, né? Olhar assim... A gente vive o nosso dia, às vezes, na pressa, no trabalho, nas coisas, e a gente não tem esse primeiro olhar. Assim, primeira vez que a gente abre o olho durante o dia, vinha esse pensamento, acho que seria genial se a gente acordasse todos os dias assim. Né? Fala, Deus, o que você vai fazer hoje? Em mim, através de mim? Sim. Né? Não importa, porque talvez a gente imagine que tenha que ser coisas, ações estrondosas, uma coisa que... Gente, uma palavrinha, um olhar, às vezes, nem precisa de uma palavra. É o agir do Espírito Santo. Então, a nossa parte nas coisas triviais, naquilo que a nossa mão alcança, no nosso trabalho, aquilo que Deus coloca na nossa frente para fazer, é refletir a glória dele. O resto o Espírito Santo faz. Exato. Né? E essa é a ideia do devocional, né? Assim, de ter uma vida devocional e ainda ter livros devocionais, porque a gente vai tendo a nossa porção diária no cotidiano e vai refletindo na graça, na glória de Deus, nos atributos de Deus. E cada vez que você reflete numa porção da palavra, ainda que você já tenha lido milhões de vezes, tem sempre uma novidade naquilo. Tem sempre um novo ânimo, um olhar que você fala, Senhor, isso é verdade, né, é uma novidade para a minha vida. A palavra de Deus é viva, né, e ela se renova, e ela nos renova. Né? Então, realmente é isso. A vida devocional é isso. É uma coisa, uma regra muito simples de você ter uma metodologia, né, ou uma disciplina. Olha, eu vou ali, eu vou acordar, Deus me deu a bênção de estar viva, eu acordei. Então, prioritariamente, ainda que o tempo não seja... eu sei que hoje é um privilégio, eu tenho mais tempo realmente para estar na presença do Senhor, prioritariamente nas partes das manhãs, mas eu sei que nem todo mundo tem, que o trabalho está ali, precisa cumprir horário. Mas o tempo que você tiver para dispor primeiro para Deus, Ele honra. Ele honra o que a palavra dele diz, que se você buscar primeiro a palavra de Deus, né, buscar primeiro o Senhor e todas as outras coisas vão ser acrescentadas, é verdade. Então, tudo que está escrito na Bíblia, as promessas de Deus, elas entram no seu dia a dia, na sua vida comum. E são coisas muito bonitas de você viver.
Então você fala, ai, nossa, então é uma coisa sobrenatural? É entrar num quarto, fechar a porta, ajoelha, é sobrenatural. A coisa mais simples, você não precisa de nada. Nada. E aí você, mas como que ora? Se coloca diante do Senhor, pede para Ele realmente se revelar. A palavra dele é a voz dele. E lindamente o Espírito Santo vai falando, e você vê que quando ele fala ao seu coração, ele sopra, como a gente estava falando na gravação do outro programa, sem nenhuma programação. Foi uma semana que se tratou de perdão, que se tratou de amor. Não teve uma intencionalidade humana para isso, mas teve uma intencionalidade espiritual para isso. Do próprio Deus. Divina para isso. Então, é só você se entregar, Deus faz. Exato. Misericordiosamente Ele faz. É por isso que todo o trabalho que a gente faz, feito para Deus, Ele dá o resultado dele, né? Com o mérito dele. Porque como que a gente aqui, roteirista, redator, vai pensar... não, Deus quer alcançar essa pessoa, o X, a gente não tem como. E aí Deus vai... E assim, surgem as ideias, a gente vai fazendo, a gente sabe que a criatividade vem dele. E na hora que a gente vê os testemunhos, na hora que a gente vê uma grade fechada, com temas muito assim, alinhados um ao outro, com convidados que se complementam, a gente... Não fui eu. O redator-chefe é o Espírito Santo. Exatamente. O diretor, o produtor. É o Espírito Santo. Ele é o convidado também. É verdade, tudo verdade. dele. A gente está aqui como uma pecinha, né? É dele e para ele. É isso mesmo. Exato. Zu, agora, perguntando assim, já que a gente fala que tudo é dele, né? Como que foi o processo de escrita do livro? É lógico, a gente vê que é uma ação de Deus. Como que começou a ideia do livro? Como que ele foi escrito? Contar pra gente como que foi a sua experiência pessoal, né, com Deus. Como que isso te aprimorou? A ideia do livro é culpa do reverendo Arival. Eu sempre falo isso brincando, mas eu falo, olha, gente, se alguém tiver alguma reclamação, reclama com ele, porque ele que mandou e eu sou obediente, ele é o pastor da minha igreja. Na verdade, assim, eu nunca... Se eu falar que eu nunca pensei em ter um livro, também não é verdade, porque eu conto, inclusive, na apresentação do livro, que quando eu tinha 8 anos, lá na cidadezinha que eu morava, envolta num cenário de fim de tarde vermelho que tomou conta de mim, uma menina de 8 anos resolveu que um dia teria um livro, escreveria um livro que ia se chamar Tardes Vermelhas. Enfim, eu não tinha nenhuma razão, nada racional que justificasse aquilo. Mas quando a gente, depois de 50 anos, né, você fala, nossa, Deus tinha, eu não tinha, a criança não tinha noção do que estava falando, mas de repente Deus já estava lá, tratando aquele coraçãozinho, né? E o que aconteceu foi que, a partir de 2012, 2013, mais ou menos, deixa eu explicar. Então, eu nasci numa família evangélica, eu fui criada numa igreja presbiteriana, mas eu sei o dia que eu me converti, eu sei o dia que Deus tocou o meu coração irreversivelmente e me chamou para Ele. Eu não queria, eu estava num acampamento de carnaval, com o trabalho da Palavra da Vida, assistindo um culto, e eu sempre fui meio tímida, apesar de que não parece, eu falo muito, mas eu sou. E eu estava com a minha igreja lá de Araraquara nesse acampamento, e o pastor, ou quem estava ministrando a palavra naquele dia, pregou, e depois ele fez um apelo para quem tivesse sentido que o Senhor tinha falado ao coração, que fosse lá na frente. E eu não fui, não. Eu fui levada, porque voluntariamente eu não iria. Mas eu tenho nítida certeza, lembrança, de que como se duas mãos me tomassem por trás, nos ombros, a hora que eu vi, eu estava lá na frente. Então, a partir daquele momento, eu sei que o Senhor me separou para a vida com Ele. Uma vida que continuou comum, mas uma vida que, para Deus, assim como para todos aqueles que se entregam a Ele, tem um sentido especial. E qual é o sentido especial de um cristão? É viver para a glória de Deus,
é refletir a glória de Deus, é fazer o nome de Jesus conhecido, é levar a salvação que foi alcançado para as pessoas que estão perdidas. É só isso. Então, eu comecei, depois da minha história aí de casamento, eu casei bem cedo, casei aos 19 anos, e depois tive as crianças, e as coisas aconteceram muito cedo na minha vida. Então, com 35 anos, um pouco menos até, 35, eu tinha já a minha filha moça e o meu caçula com 10 anos. Então, eu comecei a trabalhar e a vida seguiu, e aí a minha empresa existe lá também pela graça de Deus, porque eu nunca fiz nenhum tipo de preparo específico para ter uma empresa. Deus guardou e fez prosperar misericordiosamente. E aí a minha rotina de vida foi realmente viver aquilo que a palavra de Deus diz para começar realmente, para ofertar a Deus a primícia do tempo. Então eu vou ao quarto, ao escritório da minha casa, fecho a porta de manhã, oro, leio uma devocional, leio o texto da palavra de Deus indicada e tenho ali um tempo com Deus e comecei a escrever o que Deus tinha ministrado ao meu coração, num bloco de notas do telefone, bem simplesmente, bem simplesinho. E comecei a compartilhar com a família, e depois algumas pessoas pediam para que fosse compartilhado. Eu criei uma lista de transmissão e depois eu comecei a publicar no Facebook, na minha página do Facebook, porque eu entendi que não tinha razão alguma e que realmente era até pecado que aquilo que Deus que estava me dando não fosse compartilhado. É quase que se eu tivesse escondendo o tesouro que é o Senhor. E vou voltar a frisar, o tesouro que é o Senhor, que não é o que eu escrevo ou que não é a minha vida, é o Senhor. E aí o reverendo Arival falou, nós vamos compilar suas meditações e vamos fazer o livro. E eu achei que realmente era um pouco demais, nunca pensei nisso. E no fim, depois de uns 2 anos talvez, a gente começou a fazer e a juntar tudo, e a editora que atende a igreja me atendeu, e o Tardes Vermelhas aconteceu de um jeito muito miraculoso, muito da graça de Deus. É por isso que eu digo, não é mérito e não cabe a mim nenhuma glória. De mim, do que saísse só da minha boca, não haveria nada de proveitoso. Mas como é de Deus, então ele reflete, ele está aí para esse serviço. Tem um propósito, né? Tem um para propósito. todas as coisas. Vendo essa história, é assim, ver que Deus age assim, em todos os cantos da história, né? E ver que Deus não foi bom e misericordioso só com as pessoas que a gente lê na Bíblia. Ele age da mesma forma com a gente, né? E outra coisa, que ele não escolhe capacitados, né? Ele capacita, né? É ele. Porque você não tem formação de administração de empresa, por exemplo, como você disse, mas ele te escolheu para isso. Você não é uma escritora renomada, mas ele te escolheu para escrever algo dele. Que eu acho que vai... eu acho que vai muito além ainda do que, por exemplo, uma escrita secular, que é super renomada. Não que não tenha o seu valor, obviamente. Sim. Mas você escrever de algo que vem do Senhor... É privilégio demais, né? É privilégio demais, assim. É a perfeição sendo traduzida pelo imperfeito, né? É uma coisa... É graça, né? É graça. É muita misericórdia mesmo. E, assim, Zu, como que você foi sendo refinada nisso? Você acha que tem mais devocionais para vir? Você deseja escrever mais? Eu escrevo todo dia, Letícia. Eu, graças a Deus, assim, difícil. Normalmente aos finais de semana, só às vezes eu não tenho esse tempo. O domingo é o dia do Senhor. E às vezes no sábado eu escrevo, às vezes não. Mas eu escrevo todo dia como fruto desse tempo com Deus. Então alguma coisa, e também se Deus não der, não sai. Parece incrível. Mas se Deus não der, não sai, não tem. E
depois, quando o Tardes Vermelhas ficou pronto, o editor falou assim, olha, a gente precisa então da apresentação, de alguém que faça, eu não sei, prefácio, né? Então, vamos pedir para o pastor Erival, vamos pedir para o pastor Hernandes. Eu falei, eu morro de vergonha, eu não vou pedir não. Que, sabe, é quase que a pessoa estivesse se comprometendo, né? Quando você faz o prefácio da obra de alguém, você está dando um aval na vida daquela pessoa, né? Você está se comprometendo do que é aquilo. Imagina pessoas do gabarito do reverendo Erival e do reverendo Hernandes fazendo. Eu falei, não tenho coragem. Ele falou, então eu vou pedir. E ele pediu. E foi muito interessante também. O reverendo Arival foi muito generoso e acatou. E o reverendo Hernandes, quando ele recebeu o pedido de fazer a apresentação do livro, ele me mandou um WhatsApp e falou assim, Zuleika, você me manda o livro, então, como está? Eu falei, pastor, eu ainda não tenho editado, eu tenho só como foi para a editora. Ele falou, me mande, por favor, eu quero dar uma olhada. Como você escreve? Aí eu mandei, enfim. E aí, num dia, era o final de ano, ele me retornou. Zuleika, como você escreve? Eu falei, ai, meu pai, que vergonha, né? Eu falei, num bloco de notas, pastor, no telefone. Ele falou, você não usa um computador, um Word? Eu falei, não uso, pastor, eu não estou habituada a isso. Mas eu já estava convicta de que ele, com toda o brilho da elegância dele, declinaria de fazer o prefácio. Ao contrário, ele disse, porque eu lia algumas coisas, tal, e eu queria te convidar para um outro projeto, que é o Cada Dia. Aí eu falei, Deus, não é possível. Que bonitinho. Não é possível, é muita misericórdia. Então, assim, ele não só fez o prefácio do livro, como ele me convidou para fazer o Cada Dia do ano seguinte, que sairia em junho, e desse ano, que saiu em junho também. Como eu disse, eu tive a honra de fazer. E aí sim, acho que tecnicamente eu precisei ser um pouco mais refinada, porque as meditações do Tardes Vermelhas eu faço conforme vem, sem preocupação de métrica, de enquadramento, de nada. Até porque, a priori, era um devocional seu que você estava compartilhando. Eu nunca pensei nisso, em um enquadramento gráfico. E o Cada Dia, ao contrário, ele é uma edição engessadinha. São 1.260 caracteres com espaço e nada mais do que isso. Então, ali, tecnicamente, eu precisei me aprimorar. Mas, na verdade, eu acho que você perguntou como que você se refinou para fazer isso. Eu acho que o refinamento veio na vida. Porque Deus me permitiu passar por situações e vivências de fé que me depuraram espiritualmente. O método de Deus é o cadinho, né? É passar pelo deserto mesmo. Então, na verdade, eu acho que a verdade daquilo que eu falo no Tardes Vermelhas é fruto da minha vivência com Deus em todas as circunstâncias, principalmente em circunstâncias difíceis que nós passamos como família, enfrentamentos, dificuldades, tempos de bastante agonia mesmo, onde a gente ou dependia de Deus verdadeiramente e só dele, ou a gente não ficava em pé. Então ali, como eu disse, quando a gente estava conversando, aí Deus te permite ver que no dia a dia, tudo aquilo que você aprendeu teoricamente na Bíblia é verdade. É verdade que você vai passar por aflição, mas é verdade que Ele te sustenta, é verdade que se você cair, Ele te levanta, é verdade que Ele está com você todos os dias da sua vida, é verdade que todas as suas necessidades vão ser supridas. Enfim, é muito lindo você encontrar no dia a dia, ainda que você esteja no meio da tempestade, você encontrar a verdade da palavra de Deus na sua vida. Então, a gente foi sustentado pela palavra do Senhor, pelas promessas do Senhor,
E são essas experiências, a maior parte delas, óbvio que tem experiências relatadas de glória, de celebração, de tempos de refrigério, mas tem muita coisa que está registrada que é assim, olha, aqui ou a graça de Deus me sustentava ou eu não tinha, eu tinha perecido. Então, como é interessante e importante a gente ter esses testemunhos, né? Porque isso fortalece a igreja, isso fortalece ver os nossos irmãos passando pela prova de Deus e vencendo-as. É uma forma de aumentar a nossa fé, de fortalecer a nossa fé. E aí ver o Tardes sendo concluído, sendo um canal de bênção. Mesmo isso é para você também, né? De fortalecer a sua fé. Completamente. Porque você olha para o livro... Aí, assim, ainda que a gente seja miserável, porque a gente é miserável, assim, você acaba de receber uma bênção, se você tem uma aprovação logo na frente, o coração dispara do mesmo jeito como se você não tivesse recebido, né? Como os discípulos que estavam no barco, eles tinham acabado de ver a multiplicação de pães e tudo, e aí quando Jesus falou, olha, cuidado com o fermento, eles estavam preocupados qual era o fermento, assim, muito linkados com o dia a dia, com o medo do que estava na frente, esquecendo que aquele que supriu aqui ontem é o mesmo que vai suprir hoje. Então a gente corre esse risco. Mas mesmo assim, essa experiência de fé, essa vivência de fé, e fé é dom de Deus, não é mérito, de novo, não é mérito da gente, é o tratamento de Deus com a gente, é você ver que, olha, aquele Deus que me levantou ali quando eu achei que eu ia perecer, ele é o mesmo que está aqui comigo hoje. Então, não importa o que eu esteja vivendo, não importa o tamanho da tempestade, não importa que tudo conspire contra mim, humanamente falando, os meus olhos estão fitos naquele que é soberano sobre todas as coisas. É dele que eu espero, é nele que eu espero. Então, é Deus mostrando o quanto ele é maravilhoso, né? Como ele é generoso, né? Como ele é generoso. Porque como a gente tem falado sempre aqui, a gente não merece. Não. E assim, sai do espectro de teoria, né? Total. De assim, eu não... Aquela falsa humildade, né? Eu não sou digna, mas tá lá recebendo aplauso e achando bonito. Não. É do espectro de, tipo, eu não mereço e perco ar se de alguma forma meu coração me tenta a achar que aquilo é meu. Eu não mereço, e é verdade que se as misericórdias do Senhor não se renovarem sobre mim, eu vou ser consumida. É isso. Eu vivo pela misericórdia. Exato. Né? Eu estava aqui falando para a Azul que eu vou roubar o nome dela. Porque passar um no cartório. Passar no cartório. Vou passar. É um lembrete, né? De você ver tudo que Deus fez através de você. E a sua certidão tá lá. Nascida escrava. Você tem que lembrar a sua origem. É isso. Lembrar, não para você se culpar por aquilo, mas você lembrar de onde Deus te tirou. E que Ele tá fazendo tudo de hoje, né? É demais, gente. Acho que todo ser humano regenerado por Cristo podia ter esse... O sobrenome, a gente pode compartilhar. A gente compartilha. É todo mundo esquiavinato. Que nem Paulo, né? Nascido escravo, mas aí ele fala que ele agora é escravo de Deus. É isso. E que privilégio é ser escravo de Deus. Porque isso. a gente, como escravo, tem a oportunidade de destilar esses talentos para a glória dele, escrever um livro. Acho que pode ser um incentivo para quem está em casa, né? Ai, gente, olha, coloque o que Deus te deu na mão, o que for, coloque nas mãos dele, porque ele multiplica, ele é misericordioso. Uma coisa que eu sempre lembro e que sempre acolhe o meu coração lembra daquele menininho que tinha 2 peixinhos e 5 pães, e ele foi lá e colocou na mão de Jesus, e Jesus alimentou multidões, e sobrou, e fartou. Gente, não importa o que você tenha, coloca nas mãos de Deus que Ele multiplica, Ele faz. Porque é isso, né? Ele deu o dom, você fala, eu não vou fazer porque não tenho nada. Você tem, primeiro que tem, porque se a Bíblia também não mente, ela fala que Deus deu dons a todos.
Então você tem um dom. Coloca na mão do Senhor e deixa Ele usar. Ele faz aquilo que você não é capaz de fazer, não seria, em hipótese alguma, e graças a Deus por isso, porque a glória é dele, é Ele que faz. Acho que isso fechou com chave de ouro, né? De incentivar. Aqui não é só o Clube do Livro para leitura, né? O Clube do Livro de faça você também, escreva livros. Exatamente. E eu lembro que tinha um autor muito antigo, eu não vou nem arriscar o nome, porque eu posso atribuir esse feito à pessoa errada, mas tinha um autor que falava assim... escreva livros, fala do amor que Deus tem te dado, né, para as outras pessoas, porque às vezes a gente fica, mas eu sou incapaz, mas eu não posso, e não é só na área da escrita, né, qualquer área, música, enfim, use o talento que Deus te deu. Use o seu talento, coloca na mão de Deus. O que for. Não sei fazer livro. Faz um bilhete. Faz o que for. A gente teve um programa aqui de criatividade com a Maeli. E ela faz, hoje em dia, ela faz cadernos, né? Ela tem uma empresa que agora é esposo dela, o Danilo, eles têm uma empresa de caderninhos, assim. E são cadernos de, tipo... a sua vida diária com Deus, os seus momentos devocionais você anota, e ela faz as artes do caderno, e ela coloca os posts de artes no Instagram, então ela usa muita criatividade. E olha só, é uma arte gráfica que ela faz, e que as pessoas, que alimenta as pessoas de forma devocional. Por quê? Porque você vai lá, escreve seu devocional. Sim. É o The Purpose Paper. Depois a edição vai colocar aqui embaixo. Eu quero. Tem o Canaã, tem o Betel, enfim, tem várias coisas que aí você, no seu momento devocional, você vai e coloca passagem. E aí você pode fazer como a Azul. A Azul escrevia se você tivesse descoberto esses caderninhos, você tinha escrito lá. Ela colocava no bloco de notas do celular. Você pode escrever. E olha, eu penso isso. Assim, quero deixar aqui meu desejo. Talvez você também queira fazer a mesma coisa. De quando eu tiver meus filhos, eu quero ter um diário espiritual para deixar eles passarem, assim, de geração para geração, né? Não sei quando Jesus vai voltar, então se tiver mais gerações, fica para eles. Mas de passar conhecimento de vida com Deus para as próximas gerações. Né? Esse é um papel fundamental na nossa vida, né? Porque assim como Deus não faz nada só para a gente, Ele é o Deus de aliança, né? Então, quando o Senhor nos escolhe, Ele não escolhe só para nos salvar, Ele não escolhe só a gente, né? Ele escolhe a nossa casa, Ele salva, né? Será salvo tu e a tua casa. Então, você, na tua geração, deixar o seu legado de fé para as futuras gerações é a maior herança que você pode deixar. Eu conto no Tardes Vermelhas a história da minha avó materna. A minha avó teve 10 filhos, a minha mãe é a segunda filha, e a minha avó, ela todas as manhãs, eu me lembro, eu morei com ela quando a gente veio de Paraguaçu, a minha família morou com ela durante 2 anos, enquanto meu pai construía a nossa casa, e todas as manhãs, ainda que ela tivesse muita coisa para fazer, ela se sentava na cabeceira da mesa dela, da sala de jantar, com o cenáculo dela, a Bíblia aberta, e ali ela tinha o seu tempo de devocional. E eu sou muito grata a Deus por ter visto isso, porque eu sei que o tempo de oração dela incluía a mim, incluía os meus filhos, os meus netos, a família dela, o legado de fé que a minha avó deixou, não só conforma o meu coração com muita gratidão, porque ela foi uma das maiores testemunhas de vida cristã que eu tive, e não porque ela falava muito não, mas porque ela vivia, me faz ter a noção da responsabilidade de que na minha geração esse é o meu papel. Porque o Senhor me escolheu, me salvou, me redimiu, trocou o meu sobrenome, né? Ou deixou só o meu sobrenome para me lembrar que eu nasci escrava, mas me livrou das trevas do pecado e salvou a minha casa e tocou a vida do meu marido. Depois de 30 anos de casado, ele se converteu. Enfim, o que ele faz na nossa geração é para que a gente faça a diferença nas próximas gerações.
Então, esse papel de que, olha, eu vou deixar registrado o meu legado de fé para os meus filhos, você vai deixar, vai ser a maior herança que eles vão ter. Né? É porque é isso que importa, né? No final das contas, posso deixar meus bens materiais, e é tudo aquilo que a Bíblia fala que a traça corrói, o ferrugem, enfim, vai passar tudo isso. O que vai deixar para eles? É a palavra que é a semente, né? Que vai brotar no coração. E aí, eu sempre falo assim, que eu quero ter filhos para serem pastores e missionários pelo mundo, assim. E não é porque a gente sabe que filho não é pra gente, né? Eu falo isso, eu sou solteira, não tenho nem filho, mas a gente pensa nisso porque eu fico pensando qual que é o propósito da minha vida, o que eu vou fazer hoje e o que eu vou deixar pra depois, né? Para as pessoas. Aí a gente fica pensando, uma empresa, não sei, vou fazer uma boa ação aqui pra ser lembrada. E não vai ficar. O que vai ficar? Vai ficar o que Deus fez. Você vai deixar um tesouro pra eternidade. Exato. Né? E mesmo se os filhos naturais não acontecerem, a gente gera filhos espirituais. Exato. Né? É muito bonito isso também, que você fala, olha, alguém lá, sei lá, que eu nunca nem vi, e de repente eu amo como se eu amasse desde a eternidade. Assim, é porque a gente é família, né? Deus nos linkou numa única família. Com um amor que é dele. Com o amor que é dele. Com o amor que é dele. É muito bonito. Não tem laço de sangue, mas tem um laço eterno. Você né? fala, gente, mas por que eu gosto tanto? Porque eu já conhecia na eternidade. Então, faz tempo que eu conheci. Faz mais tempo do que eu imagino, né? Faz bem mais tempo do que eu imagino. É por isso que eu amo azul já. É verdade. Por isso que a gente já está nessa relação de maternidade. De maternidade. Que ela adotou aqui um probleminha para ela. Zu, foi assim um prazer. Assim, foi um bate-papo. Eu queria que fosse assim 3 horas seguidas de programa. Eu espero que você aí de casa pense a mesma coisa, deseje a mesma coisa. Você já vai estar acostumado com a Zu, né? Porque tá aí todo dia nos devocionais. E eu espero que você se sinta emocionado e motivado, não só pelo sentimento, mas pela ação. A ação de ser um agente transformador através de Deus, um agente de mudança e que você seja transformado. Amém. Compre esse livro. Esse livro está à venda, né? A Z3 é a editora. E Tardes Vermelhas vai te ajudar. Não tenho vida devocional. Aí vocês falaram de devocional, mas eu não tenho isso. Comece a ter. Não diz respeito ao Azul, não diz respeito ao Clube do Livro, nem mesmo à Igreja de Pinheiros. Exatamente. Mas é Deus. Exatamente. É o seu relacionamento com Deus que está em jogo, né? Pense que você é herdeiro da maior fortuna, do maior tesouro que existe. Não na face da terra, mas na face da terra e dos céus. E você pode não estar desfrutando disso. Exato. Você é herdeiro do Rei do Universo. Não perca a oportunidade de ter intimidade com Ele, de conhecer mais e de tomar posse desse tesouro. É muito bom, é muito bom. É como o irmão do filho pródigo, né? Você está na presença do Pai e está servido de banquetes e banquetes e você desfruta. Só não aproveita. Exatamente. Não seja essa pessoa, seja a pessoa que aproveita. Exatamente. Desfrute do seu Pai. Exatamente. Né? Que a gente possa desfrutar do nosso Pai, desfrutar dos nossos irmãos, desfrutar das bênçãos que Ele nos deixou e que esse Clube do Livro tenha sido uma partezinha desse banquete para você degustar e para te motivar a ser um bom leitor e um bom escritor. Vai que nasce escritores. Com certeza. Não tenha dúvida que tem muito, muito escritor que ainda não escreveu nada. É verdade. Eu já quero sair daqui escrevendo. É isso mesmo. Coloca na mão de Deus e vai. É Ele que age. É só ter vida com Ele. Olha que coisa mais simples é o que a gente falou, né? De você estar no seu quarto ajoelhado e aí sai as bênçãos de Deus. Zu, foi um prazer. Todo meu. Eu já tô ficando aqui como se eu estivesse em casa. Daqui a pouco vocês vão estar enjoados já. Hoje você não vem, tá bom? O pessoal tá enjoado de mim já. Um privilégio. É uma honra de Deus, assim. E pensar que isso aqui vai acontecer na eternidade. É verdade. Com você, com a gente. Olha só. Ao vivo e em cores. E com o Senhor, a glória dele conosco. Nossa, e com Ele. Já muda todo o brilho
brilho, né? Mas é isso aí, eu espero que você tenha aproveitado. Fica aqui com o resto da programação. Sábado que vem a gente está de volta. E eu espero que você esteja aqui, não perca esse horário. Sempre tem gente fina, palavra legal e ainda mais, coisas que vêm do céu. Olha Amém. só, é lindo de ver. Demais. Eu não sou digna, nem Azul, nem você é digno, mas a gente está aqui tendo esse A gente se junta para agradecer a graça dele sobre nós, né? Vamos agradecer, então. É isso aí, fique com Deus. Um beijo e até mais. Beijo, gente. Deus abençoe a todos.